Olá, boa noite mais uma vez. Família Conexão Três Pontas, família Pô de Café, podcast terçou. Pois é, não é o dia habitual, mas é uma edição extraordinária, uma edição especial. Afinal de contas, um dos grandes assuntos do momento é o trânsito em Três Pontas e as suas alterações. E quando a gente fala em trânsito, a gente quase nunca consegue agradar gregos e troianos. Sempre tem os que ficam satisfeitos, sempre tem os que não ficam satisfeitos, mas também tem aquela camada que reclama de qualquer coisa. Se muda, reclama, se não muda, reclama. O importante é você saber que hoje a gente vai se aprofundar nas alterações que a Prefeitura Municipal de Três Pontas, através da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, fará a partir do próximo dia 8 de setembro, muitas mudanças, todas já devidamente sinalizadas, para que as pessoas comecem a incutir na cabeça as alterações. Mas quais são os objetivos? Melhor fluxo? Mais segurança? A gente vai entender tudo isso com o nosso convidado dessa noite de hoje. Antes, deixa eu te lembrar que a gente está ao vivo pela Rede Mundial de Computadores, pela Aldeia Global, e estamos na página ao vivo no Facebook do Conexão Três Pontas. Logo depois, a versão gravada continua no Facebook e também já sobe lá para o YouTube, Podcafé _ Podcast. Então, ativa o sininho para receber as notificações de tudo que rola no universo do Podcafé Podcast, para você ver a matéria de hoje, a matéria de ontem. Tivemos um papo muito bacana ontem com os Demolês, um papo com o Sargento Lima e dois jovens que realmente deixaram esse apresentador boquiaberto, mostrando que a juventude não está tão perdida assim não como a gente imagina. Tem salvação, tem luz no fim do túnel. E outras matérias também. Depois também vai estar em todas as redes sociais e ainda faremos os recortes, os shorts, os melhores momentos com o nosso entrevistado de hoje, que agora eu já trocando de câmera, já mostro. Alisson Silveira, muitíssimo obrigado, imenso prazer te receber. Eu imagino o quão corrido deva estar essa semana diante de tantas alterações no trânsito, e a gente vai falar sobre isso, principalmente com o intuito de informar e de também levar um serviço de utilidade pública para a população trêspontana. Seja bem-vindo. Obrigado, Roger, por participar aqui desse podcast. Um grande abraço aí à população trêspontanas. Estou aqui hoje para buscar esclarecer, aprofundar aí nesse assunto tão delicado que, como você disse, não agrada a todos, mas o propósito é buscar melhorar o nosso fluxo do trânsito. Caso não dê certo, você vai escutar bastante eu falar disso. Nós mudaremos novamente até chegar num consenso em algo que fica bom. E se nada der certo, a gente volta do jeito que está. Isso é interessante, porque o que eu já noto com essa primeira fala do Alisson, não existe aquela coisa ditatorial. Vai ser assim, acabou, é goela abaixo, se virem para aceitar ou não. O legal é isso, o legal é a participação popular. Aliás, por falar em participação popular, se você tiver a fim de mandar pergunta, sugestão, quiser participar ativamente do programa, pelo menos mandando alô, é só mandar no meu WhatsApp 999754248 ou mesmo na timeline da live dessa transmissão ao vivo. Deixa ali o seu alô, a sua pergunta, o seu questionamento. Claro, tudo com sabedoria, com educação, perguntas que vão agregar ao conteúdo do programa serão lidas, enfim. Qualquer coisa ligada à politicagem, à baixaria, enfim, mesmo que você não concorde com qualquer alteração que seja, isso a gente filtra e a gente não traz ao ar, porque a ideia não é polemizar, é muito pelo contrário. A ideia é trazer luz a essas alterações. Alisson, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa fala inicial tua, de que será feito em fase de teste, dando certo continua, se não der a gente vai refazendo até achar um melhor consenso para a população, para os usuários da via. Se eu tiver errado, me corrija. Prova disso que você está falando é a alteração que já houve dentre todas essas alterações numa determinada rua,
que vai sair próximo lá do Moacir Matriz, lá em cima, e que ela inicialmente seria só para descida, aí parece que a população reclamou um pouco, sugeriu que fosse apenas subida, e a prefeitura acatou, foi isso mesmo nesse caso específico? Sim, Roger. A primeiro momento foi estudado, foi não divulgado, mas o melhor desenho era iríamos fazer a Marquês de Abrantes, Rua Marquês de Abrantes descendo e a Rua Santana subindo. Perfeito. E fazendo também uma alteração na Rua Américo Miari, no trechinho entre Marquês de Abrantes e Afonso Pena. E estudando, conversando com colegas, minha esposa disse: olha, tem muito comentário sobre essa mudança, tal, dá uma lidinha. Eu li e conversei com esses colegas, consultor, para ver, e vimos que, a priori, seria melhor inverter mesmo, fazer com que a Marquês de Abrantes subisse, sentido Nossa Senhora da Ajuda, e o contrário da Rua Santana. Então foi isso que foi desenhado, marcado, como você disse, nas placas, sinalização horizontal, e a partir agora do dia 8 de setembro, nós iremos testar e ver como é que vai ser, colocando também guardas municipais nessas regiões, também até a gente estando por lá para verificar, contar, ver se tem dúvida da população e ver se foi um tiro certeiro. Uma outra coisa importante que as pessoas sempre questionam e perguntam é: de que forma que o setor de transportes e obras da prefeitura, de que forma que o secretário Alisson e a equipe que compõe todo esse trabalho das alterações, como que vocês colocam uma alteração em prática? Existe alguém específico que seja especializado na questão do trânsito dentro da secretaria? Você mesmo ou algum consultor, alguma outra pessoa? Como é que surge tudo isso para esclarecer para a população? Sim, hoje ainda nós temos um consultor lá do Paraná que nos auxiliam nas mudanças que nós pedimos para ele verificar, mas a principal fonte de informação é a população, que nos encontram na rua e fala: nossa, vocês têm que dar jeito nessa rua, tem que dar jeito naquela, tudo, tem que ver. E nisso, a gente vai até o local, verifica, fica lá um tempo para verificar, pega em horários de picos, horário de final de tarde ou no início da manhã, horário de almoço, para ver se realmente aquilo lá é complicado. E a partir daí a gente pede esse estudo ao consultor, que ele nos propõe uma mudança e a gente vai a campo para ver se vai funcionar mesmo. E muitas das vezes a gente acata ou não. Então, é muito uma percepção de como que está o trânsito. A gente tem que pensar não só naquela rua, tem que pensar também ao redor, porque dependendo, a gente muda uma rua e a gente não pensa naquela rua que está próxima a ela e pode encavalar o trânsito naquela região adjacente. Gente, e o interessante da gente bater esse papo hoje, essa utilidade pública importante, novamente agradecendo ao Alisson pela disponibilidade de estar aqui, de prestando esse serviço de utilidade pública, assim como o Pod Café Podcast, para que você, usuário das vias, você consiga entender como serão essas mudanças e o porquê de cada mudança. Muito importante isso que já foi dito no início do programa, de que não é um achômetro. Eu acho que é legal uma subir, eu acho que é legal uma descer. Duas coisas que me chamam a atenção, Alisson. A primeira, a população participante de todas as decisões, sugerindo, e aí não fica no campo apenas do que a população quer, até porque a população, na maioria dos casos, não são entendedores, não são profissionais do assunto trânsito, usuários da via, sim, mas não engenheiros de mobilidade urbana, professores de autoescola, motoristas profissionais, enfim. E aí, depois que a população traz ou leva essas reclamações até a Secretaria de Transportes e Obras, especialistas, aí sim, catedráticos do assunto, analisam todo o contexto para ver a viabilidade e a questão de fluidez e segurança. É assim?
Sim, Roger, é bem parecido com isso mesmo que você disse. Não é um achômetro. Como eu disse, a principal fonte é a população. Então, nós vemos o que eles reclamam para a gente buscar melhorar. E a partir daí, a gente busca os estudos, vai até campo, conta mesmo quantos carros estão passando num determinado tempo, para a gente ver qual rua que deve ser indo ou vindo. E escuta também, mesmo depois das mudanças divulgadas, a gente escuta. Até mesmo no final da semana passada, a gente já havia divulgado certa mudança e um vereador me chamou dizendo que tinha munícipe querendo conversar sobre isso. Então eu fui até ele, escutei, agradeci, filtrei o que era bom e o que era não tão bom, que eu vi que poderia ser de interesse próprio, Sim. e muitos munícipes realmente opinam pensando no que vai atrapalhar ele ou beneficiá-lo. Sim. Então a gente tem que realmente filtrar Perfeito. e buscar fazer o melhor. Podemos errar? Sim. Sim. E assumir que errou, caso aconteça, e refazer o estudo, refazer a mudança, para que a gente tenha uma fluidez melhor do trânsito de forma tranquila. Para você que está chegando agora, a gente vai falar de caso por caso dessas alterações, mas antes, deixa eu até lembrar uma questão aqui, Alisson, que no começo talvez seja o mesmo reflexo. No começo, muita gente torceu o nariz, e aí eu te confesso que até eu torci o nariz para uma grande alteração que houve no trânsito em Três Pontas. A gente achou um absurdo, e eu, como professor de autoescola, credenciado pelo Detran, tanto em Minas quanto em São Paulo, especializado em mobilidade urbana, em primeiros socorros e direção defensiva, quando tiraram a mão dupla da Nossa Senhora da Ajuda em frente ao campo do TAC, eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, pô, como assim? Vão fazer uma espécie de mão inglesa ali, de uma rua sobe, a outra apenas desce, isso não vai funcionar. E hoje a gente tem o reflexo, os resultados de que precisava, pela quantidade de fluxo, pela quantidade de veículos, e ali já estava praticamente intransitável, subindo alguém, descendo alguém na mesma malha viária. Então, houve essa separação. É mais ou menos isso que vai acontecer entre a Marquês de Abrantes e a Rua Santana. Exatamente, Roger. Se não me falha a memória, essa mudança da Nossa Senhora da Ajuda, eu não residia em Três Pontos, estava estudando, eu acho que foi no mandato da Luciana, e acredito que foi uma boa mudança e o pessoal Sim. hoje colhe esses frutos. É muito questão de adaptação, acostumar, porque nós, seres humanos, a literatura diz, nós somos acomodados, entre aspas. Sim. Então, quando tem alguma mudança, isso nos incomoda. Sim. Então, essa mudança que nós vamos fazer é para buscar melhorar, ok? Tentando fazer algo igual foi feito na Nossa Senhora da Ajuda e Bento de Brito, e vamos torcer aí para que dê certo. Peço aí um voto de confiança da população. Já, como eu disse, de antemão, não é algo engessado. Caso dê errado, nós vamos buscar outras alternativas para que a gente consiga uma solução. Do jeito que está, não pode ficar. Ao menos mudar para ver se melhora, nós temos que fazer. Isso é importante, sempre ouvindo a população e também tendo a questão técnica. No final das contas, o pessoal técnico, conhecedor de fato de todos os meandros que envolvem o trânsito, definindo também se é possível ou não. O Alisson, vamos partir para cada alteração, já que a gente começou a falar da Marquês de Abrantes. Vamos lá. Ali foi basicamente a mesma questão da Nossa Senhora da Ajuda. Se observa que, sendo mão dupla, como é hoje, tá apertado demais, a rua é estreita, ali tá caótico, dependendo do horário, tá confuso, por isso que vai separar? Isso mesmo, Roger. Se nós pegarmos as ruas de Três Pontas, principalmente os bairros mais antigos, se vê que as ruas são estreitas. Sim. Então, é quase que impossível achar alguma rua que você consiga estacionar dos dois lados ou até de um só e conseguir passar carros tranquilos sem ter que parar, sem ter que encostar, que é o caso
da Rua Marquês de Abrantes e a Rua Santana. Duas ruas da nossa cidade que têm um fluxo muito intensivo de carros. E ali é bom que se diga, a gente já teve, eu não vou lembrar o cruzamento ali, o nome da rua ali, Alisson, na Marquês de cruza, é uma via lateral entre a Marquês de Abrantes e a Santana, que sai ali do Serjão Hambúrguer, ali, aquela rua descendo. Ali naquela esquina ali, a gente já teve um monte de acidente. Uhum. Quando chega ali na Marquês de Abrantes, vocês, para quem está tentando entender onde eu estou falando, você contorna ali o campo do TAC, passa em frente ao ginásio coberto. Ao invés de você subir a Bento de Brito, você vira a primeira à direita ali, aquela rua onde o pessoal do Tiãozinho Vermelho, o pai do Tiãozinho Vermelho morava ali, enfim, o Serjão, vereador, todo mundo. Aquela rua ali, você continua reto, você atravessa ali pela Santana e você desce mais um pouquinho e já atravessa a Marquês de Abrantes. Esse cruzamento com a Marquês de Abrantes, ali, eu mesmo já reportei nesses 32 anos de reportagem muitos acidentes ali. Então, agora, não sendo mais mão dupla, a tendência é que também fique um pouco mais seguro. Você também vê assim? Eu acredito que sim, Roger. Se eu estiver visualizando bem essa rua aí, eu não sei se não é a Rua Camarão, não sei se é ela. Não, é a rua do ginásio coberto que você Faz um sobe, S ali. faz o Szinho, faz um S e aquela rua ali do lado onde tem a hamburgueria agora do Sim, Sérgio sim, ali. sim, eu sei qual que é a rua, também agora me fugiu o nome dela, mas eu sei sim, realmente também vai ter que ter uma atenção, né? Sim. A gente vai até ter que verificar, porque quando você se coloca mão única em ruas, a tendência é que a velocidade aumente, então a gente vai ter também que prestar atenção para ver se teremos que colocar lombadas ou lombadas educativas, pare e outras ações que o trânsito aí, as normas de trânsito nos permite para minimizar o risco de acidente. Aliás, o Alisson tocou num ponto bacana. Gente, o programa já tá nota 1000, viu? Audiência bacana demais. O conteúdo, o Alisson esclarecendo pra gente as nossas dúvidas todas. E para você que está acompanhando, é fundamental não apenas para você formar uma opinião mais consciente, mas para entender de fato o que está acontecendo na cidade. Muitas pessoas me pararam há um tempo atrás, Alisson, não só como jornalista, mas também como professor de autoescola, questionando um pouco essa questão dos quebra-molas, das lombadas, das valetas, dependendo de cada lugar do Brasil, tem um nome, tem uma nomenclatura. E muitas pessoas, você deve ouvir isso frequentemente. No meu bairro precisa de lombada, não sei o que e tal. A gente fez um pedido, ainda não foi atendido. E ali na Avenida José Lagoa, próximo ao condomínio, fizeram duas lombadas em sequência entre o acesso a esse condomínio. E aí algumas pessoas questionam, são ricos que moram ali, então colocaram 2 quebra-molas. Em bairro mais afastado, o pessoal mais humilde não coloca. Como é que é esse critério em relação a quebra-mola? Roger, o quebra-mola a gente recebe da população ou recebe de algum vereador que também foi questionado pela população. Sim. A gente pede até um abaixo-assinado para completar, para ver o quão intenso é a insatisfação daquelas pessoas naquele ponto. E vamos ao local, sim, verificar. A gente realmente não consegue atender, vamos supor, vamos colocar, vem pedido, a gente coloca, porque não é algo barato. Não que a gente não deva resolver a situação, mas a gente tem que primeiro buscar outras soluções, porque estudos mostram, que isso aí eu escutei de especialistas de trânsito, quanto mais quebra-mola se tem numa cidade, mais sem educação são os motoristas. Sim. Porque a via, todos sabem que a via, principalmente na nossa cidade, eu acho a Nilson Vilela não tem nenhuma acima de 60, tudo 40 km por hora, algumas com 20, 30. Então, nós não deveríamos estar com uma velocidade acima dessa na cidade.
confesso, não sou o santo, já me peguei várias vezes, estou me policiando para não passar dessa velocidade, para me dar exemplo, mas a gente vê que a população em si anda muito rápido, a vida está muito corrida, o estresse, e eles pensam que qualquer 1, 2 minutos vai resolver o problema, e não é assim. Então a gente tenta realmente ver alguma solução diferente da lombada antes de implementá-la. E sempre vamos ao local para ver se realmente é necessário. Tem ruas que são pequenas, que não faz sentido. Então, ali, dependendo de colocar uma faixa de pedestre ou então um devagar, consiga resolver a situação ou minimizá-la quase a zero. Então, é isso que a gente avalia, testa antes de implementar uma solução dessa. E agora uma dúvida pessoal, e aí perguntando para o Alisson também como motorista. Uma coisa que também não entra um pouco na minha cabeça, como educador de trânsito, é a falta de padronização dos quebra-molas em 3 pontos. Tem quebra-mola que parece que você está subindo o Everest. É um negócio sem fim, largo, imenso, alto. Você bate a frente do carro, você bate a moto, a roda da frente da moto ali. Se você não tiver muito atento, vai te desequilibrar. Outras são menores, mais suaves. Existe um critério para, entre aspas, essa falta de critério, ou seja, é normal que em cada situação ela seja feita de um formato? Não, Roger. Tem padrão conforme o CONTRAN, tem uma resolução, não me lembro agora. Isso me chamou muito a atenção quando eu recebi um ofício de um munícipe dizendo em relação a essa padronização. E eu fui realmente estudar essa questão e ver como deveria ser feito. Então, depois disso, eu verifiquei algumas lombadas que já haviam sido feitas no passado, Sim. que está fora do padrão, lombadas que nessa gestão fazemos que está fora do padrão, que logo, não digo assim, né, logo de imediato, assim que possível, numa oportunidade, na hora que estiver um pouco mais tranquilo, nós vamos buscar corrigi-la, mas tem um padrão e agora os quebra-molas que nós estamos fazendo, já estamos conseguindo esse padrão. Em vias aí nossa, da maioria, vai ser quebra-molas de mais ou menos não, de 1,5 metro de extensão e uma altura máxima de 10 centímetros. Perfeito. Isso que eu perguntei para o Alisson, não sei se ele vai concordar, se ele vai lembrar. Para mim, o exemplo mais claro, mais clássico disso que eu falei é na Josino de Brito, a rua ali indo para o Bar da Mina. Sim. Ali a gente tinha 2 quebra-molas ali que era um negócio absurdo, completamente fora do padrão. E eu já registrei motociclistas, inclusive entregadores profissionais, enfim, possivelmente em alta velocidade, aí também tem a própria culpabilidade na história, mas vítimas de um quebra-mola fora do padrão. Alisson, essas alterações, a primeira que a gente está falando em relação a Marquês de Abrantes e a Santana, pode dificultar ou trazer alguma consequência para as ruas ao lado? Roger, espero que não. Como a gente disse, a gente mudou, estudou as ruas adjacentes, pensou por onde que eles poderiam passar com essas mudanças e vimos que a alternativa seria fazer essa mudança, que eles não teriam impacto quase que nenhum. Então a gente, quando identificamos que a Marquês de Abrantes ia só descer e a Rua Santana ia só subir, nós estudamos por onde cada lugar poderia vir veículo para ver se atrapalharia o trânsito total. Não identificamos de uma forma significativa. Sabemos que vão ter algumas mudanças que podem impactar e a partir de segunda nós vamos avaliar para ver se esses impactos são significativos ou se vão suportar e dar fluidez no trânsito. Vamos para a segunda alteração, que é justamente, inclusive você chegou a mencionar, que é aquele trechinho próximo também a Marquês de Abrantes, que também vai passar por uma alteração, que é a Rua Américo Miari. Sim, a Rua Américo Miari, no primeiro momento, nós iríamos invertê-la entre a Marquês de Abrantes e a Afonso Pena.
Depois que nós vimos que a mudança que primeiro nós íamos fazer não era a mais adequada na nossa visão, nós invertemos e a Américo Miari não muda nada hoje. Ela não vai mudar mais. Não. Hoje, o que muda, de uma forma que a gente vê de forma impactante, é na Rua Santana, próxima à Nossa Senhora da Ajuda. Hoje, ela, entre ali o depósito do Moacir Sim. e a Nossa Senhora da Ajuda, ela já é mão única, Sim. subindo. Sim. Mas a partir do dia 8, ela só desce. Então, todos que vêm do bairro Botafogo, que queiram passar por ali, bairro Filadélfia, eles virão e vão descer direto na Rua Santana, não desce mais na Marquês de Abrantes. Então, se quiser ir sentido cemitério, desce toda a Rua Santana, ao final dela pega a América Miari à esquerda e acaba saindo na Praça do Cemitério. Perfeito, ou seja, ali naquele trecho, gente, onde tem o depósito do Moacir, a gente vai passar ali, ó. Vamos imaginar comigo que a gente está vindo lá do bairro Filadélfia, a gente está passando em frente o posto Filadélfia ali, passamos em frente à Casa da Construção, chegamos ali na Praça do Expedito Reis. Ao invés da gente já virar à esquerda, já na Marquês de Abrantes descendo direto, a gente vai passar um pouquinho mais, vai passar à frente da pracinha do Expedito Reis, onde tem o trailer do Paulinho do sanduíche ali, o frango do Lucas, e a gente vai dar seta para a esquerda, caso queira fazer isso, porque a gente pode continuar em linha reta para sair no mercado do Moacir. A gente vai dar seta para conversão à esquerda, e aí vai poder descer ali, passando nas costas do depósito do Moacir, próximo à Secretaria de Educação, para que a gente possa descer, por exemplo, como você disse, até a região ali próxima ao cemitério. Exatamente, próximo à Secretaria de Educação, porque em frente à Secretaria da Educação, que é a Rua Bento de Brito, ela é contramão para descer, ela ali só continua sobe. só subindo. E até uma alteração para quem vem da Bento de Brito subindo, vai passar a Secretaria de Educação e hoje é permitido subir sentido ali o depósito do Moacir até chegar na Senhora da Ajuda. Perfeito. Não vai mais poder fazer isso. Hoje, se eles forem lá, já vão ver que estão pintadas a rua, de modo que ela vai virar naquela pracinha, Sim. que eu até pesquisei, não consegui achar o nome daquela pequena pracinha. Sim. E já vai entrar à esquerda para chegar na Praça Luiz Machado. Perfeito. E logo depois cair também na Marquês de Abrantes e ir sentido Nossa Senhora da Ajuda. Que aí a Marquês de Abrantes sendo só mão para subir, de toda forma você vai também sair na pracinha do Expedito Reis para ter a fluidez aí, o seu tráfego, a trafegabilidade do seu destino para onde você for, mantido, porém com essa alteração. Só também complementar, Roger, que hoje, ali em frente ao trailer do Paulinho, do frango do Lucas, aquela ruazinha, ela é contramão se eu estiver subindo da Marquês de Abrantes já virar à esquerda. Então nós vamos mudar isso aí também, para que quem está subindo a Marquês de Abrantes e queira ir sentido o mercado do Moacir, já entra à esquerda ali, que ela, se a gente não fazer outras alterações, ela não vai ter sentido, ela vai ficar praticamente sem fluxo. Então, para agilizar o trânsito, a gente pega e ali libera também a esquerda e inverte, né? Ela não pode descer mais e coloca subindo sentido o supermercado Moacir. Deixa eu mandar alguns alôs aqui. Deixa eu mandar um alô pro Vitor Paiva, mandar um alô pro Alander Silveira e a Andréia das Graças Oliveira. Boa noite, eu moro aqui na Rua Bento de Brito. Como vai fazer com as conduções grandes? Deve estar se referindo a ônibus e caminhões, enfim. Sendo que eles sobem direto para a Rua Nossa Senhora da Ajuda e agora vai ter que ter esse desvio. Já foi estudado também se é possível para esses veículos grandes, de grande porte? Sim, Roger. Como a gente acabou de dizer, quem está subindo da Bento de Brito passou a Secretaria de Educação, já entra à direita naquela pracinha, já entra à esquerda na Praça Luiz Machado e chega. Nós recebemos vídeos da própria
Viação Avante, que faz o transporte coletivo, do ônibus dela fazendo esse trajeto com muita tranquilidade. Vimos também um caminhão terceirizado nosso de asfalto que carregava tipo uma carretinha, então ela imitava, entre aspas, uma carreta de maior porte, e vimos também que ela conseguia fazer de forma tranquila essa conversão e chegar na Marquês de Abrantes e dar seguimento ao seu trajeto. Gente, outra grande alteração que a gente também terá no trânsito, aí balizando mais ou menos novamente a história da mão inglesa, o que aconteceu há anos atrás com a Nossa Senhora da Ajuda e a Bento de Brito, que agora vai acontecer a partir da próxima segunda-feira, dia 8, na Marquês de Abrantes e na Rua Santana, também na Carvalho de Mendonça e na Espírito Santo. E na Espírito Santo. Explica pra gente. Bom, Rua Doutor Carvalho de Mendonça, ela fica mão única, sentido centro, e a Espírito Santo fica mão única, sentido bairro, mas não de toda a extensão, até na altura, no cruzamento com a Rua Amazonas. Por quê? Porque a maior reclamação da população, naquele momento, era naquela região próxima desse trecho que nós falamos, entre ali a Travessa das Flores até chegar na Amazonas. Então vimos que ali era necessário. Muitos até perguntaram, mas por que já não aproveitou e não fez até o final? Exatamente por causa disso, que a demanda da população não foi tanta, era uma ou outra. Se ali na frente a gente ver que se faz necessário estendê-la até o final da Espírito Santo e até também ao final da Doutor Carvalho de Mendonça, nada nos impede. Exatamente isso. Vamos testar dessa forma, ver se funciona e vamos colocar em prática e ver se necessitar mudanças, extensão de mão única, a gente faz isso também. E também pelos mesmos motivos, Alisson, a questão de número de veículos trafegando, horário de rush, aquela situação toda de entrada e saída de escola, tudo isso? Tudo isso. Ali na Doutor Carvalho de Mendonça Espírito Santo ainda tem uma outra questão que nós vamos avaliar assim que fazer as mudanças em relação à Travessa das Flores, principalmente da Avenida Ipiranga até na Rua Conde Zé Maria e também aquele pedacinho da Conde Zé Maria entre Travessa das Flores e a Rua Espírito Santo, que ali vai ficar muito intenso, talvez, não estou falando que nós vamos fazer, talvez teremos que proibir estacionar nesses trechos, aí para que a gente consiga uma fluidez melhor no trânsito. Por falar em proibição de estacionamento, também tem uma questão que eu quero abordar daqui a pouco com o Alisson, com você que está acompanhando o programa, e é uma coisa que eu falo muito, eu quero a opinião do Alisson também, que é a questão da educação para o trânsito, que falta muito em todos os lugares no Brasil, mas aqui em Três Pontas também, a gente tem algumas particularidades, algumas coisas que eu, como educador de trânsito, eu fico perplexo. Alisson, esse contato da Secretaria de Obras com esses gestores, enfim, já foi falado sobre o número de veículos trafegando em Três Pontas, que a gente sabe que é um número muito elevado para a realidade que essas ruas comportam. Ou seja, quando essas ruas, principalmente na região central da cidade, elas foram criadas, foram desenvolvidas, era para uma quantidade de veículos muito menor do que é hoje. Vocês detectaram, e esses gestores também detectaram, que um dos grandes problemas de Três Pontas é o número de veículos que a gente tem? Vamos lá, Roger. A gente não fez realmente um estudo baseado nisso, ok? Mas a gente percebe, pelo aumento aí, pela facilidade que se teve algum tempo atrás de se comprar um veículo, o grande aumento. Se não me falha aí a memória, escutei que hoje a gente tem entre 30 a 40 mil veículos dentro de Três Pontas. Se nós colocarmos aí da população ativa de forma eleitoral, que é praticamente os adultos aí, todos os 16 anos, eu acredito que seja próximo das que também tenham carteiras de motorista. Com certeza. Eu acredito que a gente deve ter até
ter mais ou menos um carro para cada pessoa dessa. Sim. Então é muito. É muito. É muito carro. Muito. Tem aí, tem família. Vou dar exemplo dos meus pais. São 2, tem 3 carros. Usam tanto que eles usam muito pouco, é mais aí para ir para a roça, mas tem 2 pessoas. Então a gente vê aí que realmente tem bastante veículo que circula na cidade de Três Pontas. E aí tem uma série de questões também que a gente precisa entender. É assim, tem algumas coisas que, por exemplo, o setor de transportes e obras altera, eu particularmente não concordo? Sim, tem, e sempre vai ter, é questão de opinião. Mas tem coisas que o cidadão precisa entender que não é sempre 100% apontar o dedo para o poder público e achar que tudo é culpa do poder público. Vou dar só um exemplo. Um dos grandes questionamentos que se faz, Alisson, é o setor comercial. Nossa, nós precisamos otimizar o trânsito no centro da cidade porque as pessoas vêm comprar, não acham vaga de estacionamento, vão embora, vão no shopping Varginha, vão em outro lugar para comprar e a gente perde venda. Sendo que uma boa parte, não vou dizer a maioria porque eu posso estar sendo leviano, mas uma boa parte dos veículos que estão estacionados próximo aos estabelecimentos comerciais são dos próprios donos ou dos funcionários. Ou seja, eles mesmos tiram as vagas que serviria para um consumidor. Então, quer dizer, é uma questão que ainda precisa haver educação para o trânsito. Por falar nisso, lembrei de uma questão importante também para saber se vocês já notaram alguma diferença. Aquelas reclamações e preocupações iniciais, Alisson, que tivemos em relação ao trabalho da nova empresa de ônibus, da Avante, em relação aos pontos de parada, estacionamento, de embarque e desembarque. Aquela alteração que foi feita na Praça Tristão Nogueira, na parte de baixo da Tristão Nogueira, ali agora que a gente tirou aquela mão dupla, se bem que ali era muito estreitinho, aquela entradinha para quem ia contornar a Tristão Nogueira. Aquela mão inglesa, né? Era aquela mão inglesa. E ali, agora a gente tirou-se ali o canteiro central, ali o passeiozinho, para que os ônibus possam encostar ali. Melhorou? Trouxe resultados que vocês esperavam em relação a isso? Bastante, Roger. No começo, igual toda qualquer mudança, nós somos crucificados por alguns, outros elogiam bastante. Ali foi bem polêmico, mas a gente viu que melhorou. Tinha um comerciante que tem uma loja de capa de celulares, se não me falha a memória, que os ônibus paravam na porta da casa dele e tampava toda a vitrine. Então, ficava muito satisfeito, reclamou bastante e até um dia eu fui, eu fui até essa loja, a dona da loja não estava, eu conversei com a funcionária e pedi um recado, pede um pouco de paciência que nós já estamos estudando e logo nós vamos mudar isso daí. Então, ali também a gente viu que os ônibus paravam em frente a uma garagem de uma casa ao lado da farmácia ultra popular. Então, a gente viu que precisava também fazer essa mudança para não ficar de forma errada. E a alternativa que nós tínhamos naquele momento, que a gente achou mais assertiva, era aquela. No começo, tivemos os questionamentos, mas hoje ninguém, pelo menos, fala comigo. Se fala com alguém ou com outro, paciência, alguns vão lembrar agora e vão comentar, falar que foi errado ou não, mas eu não acredito que teve um impacto tão negativo assim na vida daquela pessoa, visto que ela contornava ali sim, mas ela descendo logo a Coronel Domingos Rezende, virando ali na Praça da Igreja, subindo a Dona Isabel, já conseguiria fazer isso. Gasta mais tempo? Sim. Claro que gasta, mas é alternativa. A gente tem que priorizar o que hoje, Roger? Tem a pirâmide de mobilidade urbana. O que é primeiro que a gente tem que pensar? Pedestre. Segundo, ciclistas. Terceiro, transporte público. E por último, os carros particulares. Então foi pensando nessa pirâmide que a gente buscou essa solução. Gente, tá bacana demais. Deixa eu mandar mais abraços aqui para a galera que tá participando.
Edinho Mangueira Comunidade, boa noite. Ronaldo Vitor Oliveira, boa noite. Marcelo Anacleto, pedimos um quebra-mola na rua Regina Célia Vicentini, próximo ao SESC Senat. Já tem algum registro de reclamação, de pedido sobre isso? E notaram realmente, Alisson, se há essa necessidade? Tem um pedido sim, até eu conheço o Marcelo, tem um vizinho dele que já me questionou também, a gente já avaliou se faz necessário e numa próxima oportunidade assim que a gente tiver, nós vamos lá no local para realizar esse quebra-mola, que lá realmente faz necessário. Propósito, até pegando o gancho no que o Alisson acabou de comentar com a gente, Alisson, qual que é o modus operandi mais correto? O cidadão é contribuinte, mora em determinado bairro, está vendo uma necessidade, na opinião dele, urgente, ou na opinião dos vizinhos também, em relação ali à sua região, à sua rua, ao seu pedaço. Qual que é o procedimento correto? Fazer um ofício, encaminhar à Secretaria de Transportes e Obras, ir na ouvidoria? O que você aconselha em termos de praxe, de modus operandi para a pessoa chegar até vocês para que os estudos possam ser feitos e, havendo viabilidade, efetuar essa melhoria, esse pedido? Bom, Roger, hoje os nossos protocolos, né, que a população pede, vai tudo para a gente de forma digital. E a gente responde por lá. A pessoa, ela chega na prefeitura querendo fazer um pedido, ela chega na região ali do protocolo, faz a sua queixa, a pessoa, o servidor lá registra e publica aquele protocolo que chega até a gente. A gente responde por lá, mas a pessoa ela não tem acesso, porque criou ali aquele protocolo na hora, mas ela não tem o cadastro do protocolo. Então a gente responde e ela fala: olha, eu não tive retorno, não sei que lá o que, tudo, mas o nosso modo de responder à população hoje é por lá. Então a primeira coisa que eu oriento os munícipes é entrar no site da prefeitura, fazer o seu cadastro para ter acesso ao Atendinet da prefeitura e a partir de lá conseguir registrar o seu protocolo. Caso tenham dúvidas de como fazer isso, vá até a prefeitura e fale assim: ó, eu já tenho cadastro, tal, pode fazer por lá, então faz por lá e ela consegue acessar depois o movimento daquele protocolo para ver se está andando, se está parado. De lá ela consegue mostrar: olha, já está aqui um mês e meio que está parado sem resposta, eu não tive nada, que aí reforça para que a gente consiga. Mas hoje praticamente é tudo por protocolo. Claro também que eles questionam vereadores, que aí tem acesso mais fácil até a gente, que pode ajudar. Eu acho que a insistência mesmo ali da população diante daquele problema é a principal solução para eles. Inclusive também, Alisson, por uma outra questão enquanto você falava. A gente sabe também que tem um pessoal da terceira idade, tem um pessoal mais simples, tem um pessoal pouco estudado, que às vezes não tem acesso à internet, não tem essa facilidade. E aí, duas possibilidades. Ou mesmo procurar pelo Alisson pessoalmente, ou através de algum vereador, como ele acabou de dizer, ou mesmo no seu bairro aí: eu já sou de certa idade, eu não tenho estudo, tenho dificuldade, não tenho acesso à internet. Fatalmente, um sobrinho vai ter, um vizinho da frente vai ter, um filho de alguém vai ter mais facilidade, vai ter um smartphone que tenha mais acesso, que possa acessar a internet, ou mesmo um computador em casa. Enfim, é legal essa rede, essa união aí de vizinhos, para que juntos possam reforçar uma necessidade, uma reclamação, para que a prefeitura, através da Secretaria de Transportes e Obras, possa tomar as suas providências. Carlos de Oliveira, boa noite. Na rua Ponta Grossa, embaixo do almoxarifado, pergunta grande, da prefeitura, também precisa de uma atenção maior entre o Fé com Obras e o barracão do Gilson Cesário. Devia ser mão única, por ser muito estreita e cheia de carros parados o tempo todo. Tem hora que não cabe um carro
indo e outro vindo. Obrigado. A rua Ponta Grossa, se eu estiver certo, é a rua mesmo do Fé com Obras mesmo, né? Ali a gente já teve bastante questionamentos também da escola ali, Edna de Abreu. É a parte do almoxarifado ali mesmo, em frente, ali, indo pro Gilson ali, pro Gilson Cesário. Sim. Então a questão de trânsito para mão única, nós não pensamos nada nela ainda. É algo novo pra gente aí, vindo do Carlos Oliveira, né? Isso. Vamos dar uma olhada com carinho. A gente está ali todo dia no almoxarifado, então consegue dar uma olhada nela para a gente ver se faz necessário mesmo colocá-la de mão única. Que a gente tem que pensar não só nela, mas também numa outra saída. Se a gente coloca a mão única nela em um sentido, a gente já tem que pensar em qual rua que nós vamos colocar no sentido contrário. Da mesma forma ali que hoje a Francisco Garcia Júnior é quase praticamente toda sentido bairro lá, o Parque Vale do Sol, a gente já está estudando de fazer o sentido contrário na Álvares Cabral. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, e essa aqui o Alisson inclusive já falou, viu? Cristielen Batista Radaik. Quebra-mola só se for bem feito, porque os que foram feitos até agora ficaram péssimos. O Alisson, inclusive, disse, Cristielen, que alguns que foram feitos no passado estão fora do padrão, outros que foram feitos por eles, inclusive, assim que possível, eles têm o intuito, o objetivo de padronizar para que fique tudo dentro da norma, dentro de um tamanho tanto do diâmetro quanto de altura. Ele especificou bem isso daqui. A gente acredita, espera e confia que em breve isso será feito, né, Alisson? Isso mesmo. Obrigado aí pelas críticas, Cristiele. Hoje, um quebra-mola padrão, para quem queira saber se está dentro ou não, é um que foi feito em frente à escola Peixinho Vermelho. Então, aqui lá está dentro das normas. Aí eu não sei, Cristiane, da onde você está falando. Se caso passou por lá e viu que está ruim, aí nesse quesito aí tá errado, que ali está dentro da norma. Agora outros a gente viu sim que está fora da norma, saiu, e a gente tão breve iremos corrigir. Eu não vou saber, Alisson, te falar agora, vai ficar difícil, mas depois eu vou te passar. Ali aonde foi a rádio, ou é a rádio do Vanderlei Vitoriano, e ali aonde é a casa do, se eu não me engano, do Gordo, que mexe com som, próximo ao meu bairro ali, próximo ao Nova Três Pontas, eu vou pegar o endereço, não, tô te falando uma tremenda bobagem. Próximo ao centro de convivência dos idosos, subindo a rua de cima ali, onde era ali da Igreja Católica, que se foi o seminário, centro pastoral, melhor dizendo, aquela rua subindo ali, uma das paralelas a ela, uma rua de cima, eu vou pegar o nome, depois eu te passo. Eu acredito que não tenha sido prefeitura que tenha feito. Tem um mini quebra-mola estreitinho, ele deve ter 30 centímetros no máximo de largura, e ele é muito alto, e ele é preto, como a cor do asfalto, cinza escuro, e não tem nenhuma pintura, ou branca sendo mão única, ou amarela sendo mão dupla, e ali a gente passa sem perceber, e ali está dando um ressalto muito grande. E também já tive a informação de que ciclistas e motociclistas, eu mesmo quase caí ali, porque a gente não consegue ver o quebra-mola. Depois eu vou te pedir a gentileza de me permitir, eu vou fotografar ali e vou te mandar, se você achar que dá para poder fazer alguma melhoria ali, ou pelo menos sinalizar, colocar uma tinta, porque está meio imperceptível. Não, claro, passa assim, para que a gente possa verificar, dar uma olhada e corrigir o quão antes aí, para que o que a gente não quer de forma alguma é que algum munícipe se machuque, sofra um acidente e esteja um prejuízo, tanto de forma pessoal quanto material. Alisson, com relação às mudanças, tem mais alguma que a gente não falou que estará em vigor a partir do dia 8? Não, Roger, eu acredito que a gente falou bastante ali
tá? Principalmente da Marquês de Abrantes, Rua Santana, que são ali, eu acho que as que vão dar maior ibope. Também ali na Doutor Carvalho de Mendonça e Espírito Santo, o, o grande entrave que nós vamos verificar vai ser realmente ali na Travessa das Flores e naquele pedacinho da Conde Zé Maria, que nós vamos ter que ter uma atenção especial para orientar os condutores e também ver se vai se necessitar alguma outra mudança. E outras mudanças aí estão em estudos que a gente pode aplicar em breve, se vê se faz necessário no momento adequado. Gente, tá bacana demais, viu? As pessoas participando demais do programa. Eu sabia que ia ser um sucesso. Novamente, agradecendo a disponibilidade do secretário. Porque é assim, viu, gente? Ainda mais matéria, quando a gente sabe que é um pouco polêmica, que não agrada a todo mundo, é muito mais conveniente para o político, para o secretário, seja lá para quem for, responder para a imprensa: estou ocupado, não tenho agenda. E a pessoa, quando se disponibiliza a vir, isso para mim já merece ser destacado, porque mostra o compromisso com a população. Ah, não é mais do que obrigação. Ok. Só que nem todo mundo pensa assim. Então, por isso que eu quero destacar e agradecer a presença do Alisson aqui. Celcinho Marrom, boa noite. Sabedoria secreta. Secreta é diminutivo de secretário. Parabéns pelo trabalho executado. Cristielen Batista, de novo. Cadê a área azul e a fiscalização no trânsito, que continua horroroso? Motoqueiros na contramão. Aí você está corretíssima. Motoqueiro. Não é motociclista. Há uma grande diferença aí. Tem a turma do randandandan, tem a turma do aceleraço. A polícia está tendo que fazer uma série de operações porque as pessoas não têm educação para o trânsito. Eu vou falar disso daqui a pouco para a gente fechar o programa. Tem coisas que não é só prefeitura não, viu, gente? Não é só secretaria não. Aliás, muita coisa é nós. Vou fazer só um paralelo. Todo mundo sabe dia e horário de coleta de lixo. Mesmo assim, tem alguns porcos que continuam colocando fora de horário, fora de dia, em local que sabe que não passa, só para coisa degringolar, virar uma bagunça. E aí os cães têm culpa porque estão vandalizando os lixos. Estão vandalizando porque não tem o que comer, estão passando fome, porque algum imbecil abandonou. Alguém que não tem um pingo de amor aos animais abandonou. Mudou de apartamento, foi para uma casa menor, abandonou. Botou para fora como se fosse algo descartável. E aí eles têm fome, eles precisam se alimentar, eles vão nos lixos. A culpa é deles? Não, a culpa é de quem coloca fora do horário. É de quem coloca em lugar errado. Aí educação, ou falta de educação. Motoqueiros na contramão que não respeitam, e a Guarda Municipal que foi liberada para fiscalizar e não vemos ninguém fiscalizando. Algum comentário sobre isso, Alisson? Claro, tem sim. É muito bom quando a gente recebe essas informações para a gente esclarecer o que foi feito, que tem sido feito. A Guarda Municipal, depois que ela voltou a conceder as notificações, a multas, já aplicou mais de 1.000 multas dentro da nossa cidade. E a gente vê realmente aí muitos condutores fazendo algo errado. Eu mesmo já presenciei e notifiquei a guarda para que seja multado dois agora motoqueiros mesmo, como você disse, que ali na rua Avenida Juscelino Kubitschek, na passarela de pedestres, ele atravessam para ganhar tempo. Então foi fotografado a placa, enviado para que seja autuado. E é uma multa barata, R$ 880, mais 7 pontos na carteira. Então é um exemplo aí que a gente espera que outros vejam e ainda não façam novamente. A guarda também já notificou e multou, que eu já tive ciente, motoqueiro de novo subindo no passeio. Então, hoje, o efetivo da Guarda Municipal e da Polícia Militar, órgãos esses que podem autuar, tem um efetivo muito pequeno pela quantidade de condutores, não digo mal intencionados, que não respeitam o trânsito. Então fica difícil de conseguir. A gente até pede, igual teve uma munícipe que procurou, eu falei, olha, faz o seguinte, me passa que horas são geralmente que esses motoqueiros ficam empinando em frente à casa da sua mãe, para que a gente consiga pegar de surpresa ali e notificar.
notificar, dependendo até prender, se for necessário, e porque quando dói no bolso é que talvez a pessoa aprende. Aí é que tá. Mas O brasileiro só aprende quando a dor é no bolso. enquanto não acontece isso, eles ficam aí fica realmente um sentido da população, no caso eu acredito que a Cristiane está, de impunidade, porque pensa que não está tendo fiscalização, mas está. Mas o efetivo para acompanhar esses vândalos do trânsito Exato. é baixo. E aí também, olha, gente, como que é um assunto complexo, é difícil. A Cristielen, agradecer pela participação, assim como todos que estão participando, no direito dela de cobrar uma atuação mais austera, mais firme, mais presente da Guarda Municipal. E aí, quando a gente vê a Guarda Municipal atuando e autuando, o que a gente escuta? Virou indústria da multa. A única coisa que eles fazem agora é lesar o contribuinte, é lesar o trabalhador. Estão aplicando multa em todo mundo. Então, é difícil. Gente, educação para o trânsito é uma coisa que eu falo aqui, depois eu gostaria que o Alisson comentasse, mesmo que seja discordando do que eu vou dizer, agora como professor do Detran. A coisa só vai melhorar o dia que, em Três Pontas, os coronéis perceberem que eles não têm mais poder do que o cidadão comum. Não é porque é filho de um poderoso que pode dirigir uma caminhonete sem ter carteira. Não é porque tem um sobrenome famoso ou tem uma conta bancária poupuda que ele pode empinar a moto fazendo graça aí, que não vai ser autuado porque é filho de gente importante. Além disso, é necessário que todo mundo saiba que a coisa começa muito errada, e aí, Alisson, eu vou cortar na própria carne, começa tudo errado no método de ensino para o trânsito. O trabalho que as autoescolas fazem em Três Pontas e em âmbito de Brasil é horroroso, é fraco, é insuficiente, é para inglês ver. Roger, como assim? Você tem autoescola, você está falando de autoescola? Sim, eu estou dizendo que as autoescolas não ensinam nada. Nada. Vou só te dar um exemplo. Um jornalista, para se formar, ele precisa de 4 anos de faculdade. Tem profissões que você precisa de 5 anos de faculdade. Um médico precisa de 8 anos para ser médico. O cidadão chega na autoescola, em 3 meses ele vira motorista. É uma profissão como qualquer outra. E aí os alunos querem me linchar quando eu falo isso, Alisson. O processo em autoescola deveria demorar 2 anos. Você entra na autoescola, é 1 ano de teórica e é 1 ano de prática. Só assim você realmente vai entender regra de circulação e conduta, todos os meandros do trânsito. Do jeito que a autoescola ensina e não é culpa dela, é o CONTRAN e o DENATRAN quem jogam isso goela abaixo para as autoescolas. A gente só segue a cartilha, errada, torta, ineficiente, insuficiente. Ninguém aprende nada. E aí tem um monte de aluno que quer comprar aula, que quer pagar por fora, que não passa no exame, que quer molhar a mão de guarda, que quer fazer não sei o que com o examinador. Porque não consegue tirar carteira, mas aprendeu a dirigir na zona rural, na roça, com o pai, com o tio, com não sei quem, e acha que está apto para poder enfrentar o trânsito aí. Só vai melhorar, gente, o dia que educação para o trânsito virar matéria de grade curricular na escola pública, a partir da 5ª série. Matemática, português, ciências, química, física, biologia e educação para o trânsito. Aí a coisa começa a melhorar, porque desde adolescente ele já aprende o que é certo e o que é errado. Olha esse advento que a gente tem agora, Alisson, como se já não bastasse todo esse caos que a gente está dizendo aqui, agora a gente tem um negócio brotando do chão, parece formiga, a gente não sabe de onde vem, que são as motos elétricas. É moto elétrica para cima, para baixo, para direita, para esquerda, na contramão, na calçada, não sei aonde, com capacete, sem capacete. Gente, é um negócio sem o menor critério. Como assim? Se há uma obrigatoriedade de todos respeitarem as normas do Código de Trânsito Brasileiro, contidas pelo CONTRAN e pelo DENATRAN, como que não tem nenhuma legislação para essas motos elétricas? Você é contra? Eu sou absolutamente contra. Eu sou a favor desde que se tenha regulamentação. Por quê? Porque se um motorista num carro se envolve num acidente com alguém numa motinho elétrica dessa, eu vi esses dias, eu comentei, uma idosa linda, uma gracinha de cabelo roxo, toda maquiada, bonitinha, independência, indo sozinha para os lugares, no meio do trânsito sem capacete. Um esbarrão nela, cabeça no chão, cabeça no meio-fio. E aí?
Ah, coitadinha, tá em coma. Coitadinha mesmo. Mas vai chorar depois do leite derramado? Eu vi 2 adolescentes descendo a Nossa Senhora da Ajuda numa motinho a 1.000.000, sem capacete, no meio dos carros. E aí? Aí vai cobrar de polícia, vai cobrar de guarda municipal, sendo que não há regulamentação, não há legislação, não há lei específica para isso. Mas sabe quando que vai ter uma lei específica para isso? O dia, Deus o livre e guarde, que morreu um filho de um deputado, um filho de um senador, um filho de um presidente da república. Aí, na hora que doer neles, eles criam uma lei rapidinho, eles mudam a coisa rapidinho. Enquanto é com a gente meros mortais, vai continuar essa esbórnia. Para inglês ver. Uma bagunça. Ninguém com educação para o trânsito, tudo pode em 3 pontos. Tudo pode. Cada um faz o que quer. E aí direcionam toda a culpa para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, para a Secretaria de Obras. Tem erros deles todos? Tem. Mas a maioria dos erros somos nós que cometemos enquanto usuários das vias. Quer comentar, Alisson? Pode discordar à vontade do que eu falei, tá? Não, Roger, eu vejo assim hoje que a, mudou muito essa questão de pessoas mais ricas, né? Com essa influência toda sobre polícia toda. Hoje eu não vejo isso. Aqui o nosso comandante, Capitão Edson, recebe qualquer pessoa. O Ederson é um espetáculo. Um abraço para ele e para a corporação toda. Isso. Ederson Januário. Independente do nível de classe econômica, ele recebe tudo bem e age conforme a lei para todos. E eu vejo também aí que a nossa guarda, dirigida aí pelo comandante Rudinei, também faz esse serviço, não distingue a pessoa, sexo, cor, raça, tudo trata da mesma forma. E concordo plenamente com você que nós precisamos de forma imediata, rápida, uma regulamentação para esses veículos elétricos que estão em prática. Tanto bicicleta, quanto moto, quanto patinete. Hoje eu vi um patinete, ele deve ter passado em torno de uns 30, 40 por hora, um adolescente. Pensa bem. Devia ser uns 30 km por hora. Mas 30 km por hora, sem capacete, cai, pode machucar, sofrer vários arranhões muito fortes. Ou lesões gravíssimas. E também pode bater a cabeça, igual você disse. Então, realmente, nós precisamos de regulamentação para isso. Gente, mais perguntas aqui, mais comentários. João Paulo Alves. A Prefeitura e a Secretaria de Transportes e Obras estão fazendo um belo trabalho. Em tudo vai ter críticas e elogios. A Cristielen. Todos que foram feitos até agora, não no passado, estão ruins. Principalmente professora Judite Correia Dias, perto do posto Filadélfia, ela novamente se referindo aos quebra-molas. Fabiano Botrel Castro. Parabéns pelo trabalho, Alisson, e toda a equipe de gestão do prefeito Luizinho. Quem está perto sabe o empenho e a dedicação de todos para o melhor da nossa cidade. Deixa eu mandar um abraço para o Luizinho e para o Maicon Machado, meu amigo Maicon Machado. Cristielen, Rua Minas Gerais, motoqueiros direto na contramão. E detalhe, até carro já vi. E vaga para deficiente nem se fala. E as crianças dirigindo bicicleta elétrica sem ter noção no trânsito. É exatamente o que eu acabei de falar aqui para vocês. Joana Souza, toda e qualquer mudança no começo deixa todos apreensivos, mas se for para melhorar é muito válido. Alander Silveira aplaudindo. Marcelo Anacleto, aulas aplaudindo. Carlos Oliveira botou um pega-fogo aqui, um símbolozinho pegando fogo. Andréia das Graças Oliveira, parabéns, Roger, você falou tudo. Carlos Oliveira, aí sim, taca fogo no parquinho, parabéns. Euler Henrique, realmente aulas, muitas aulas em autoescolas, muitas, mas não vai mudar, viu, gente? E ainda tem aquele projeto, aí vão achar que o Roger mais uma vez, vão apedrejar o Roger. Tem um projeto aí que vão acabar com as autoescolas para todo mundo ter acesso à habilitação de uma maneira mais fácil. Financeiramente, legal. Mas e aí? Vocês querem apostar quanto comigo que vai quintuplicar, que vai multiplicar em mais de 5, se bobear 10 vezes o número de acidente com vítima fatal? Se já é uma porcaria o que a gente aprende em autoescola,
Se o ensino no Brasil de educação para o trânsito é pífio, inexistente, imagina se tirar da autoescola o pouco que eles ensinam. Ah, pelo amor de Deus, né? Não é possível que vão levar esse projeto para frente. Quer ajudar quem não tem condição? Governo, ao invés de queimar dinheiro com caixa 2, com politicagem, com roubalheira, com caramba 4, criem um programa assistencial. Agora, tirar a excelência do ensino, que está muito longe de ter excelência nas autoescolas, mas tirar o pouco que é razoável, pelo amor de Deus, né, gente? Vão piorar o que já é caótico. Aí não dá. Aí realmente tem que fechar as portas e entregar para Deus. João Paulo Alves, as pessoas já deviam começar a ter aulas no trânsito a partir dos 15 ou 16 anos. Acabei de dizer isso. Carlos aplaudindo, Edinho Mangueira, essas motinhas elétricas e a cidade está parecendo a Tailândia. Exatamente. Na Tailândia ali, ó, é cada um... Cara, é um negócio maluco. Procure na internet os vídeos do trânsito na Tailândia, na China, na Índia. Por exemplo, pra vocês verem como é que é o trânsito lá. Três Pontas não está muito longe disso, não, e não é culpa de poder público, não, viu, gente? Não é, não. Quando eu tenho que criticar, eu critico, mas quando tem que dar a César o que é de César, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos cada um fazer a nossa parte. João Paulo falando, só aos 18 anos para tirar a carteira. Bruno Andrade, tem que regulamentar, sim, essas bicicletas elétricas. Nós que pagamos IPVA, chega no centro, eles ocupam as vagas de moto. O Euler, isso aí, Roger, você eu não posso dizer o que você falou, você é Flórida, mais ou menos isso. Obrigado, Euler, valeu. Neander, tá vendo o sucesso do programa, Alisson? Neander Brito, boa noite. Sobre a Zona Azul, faz tempo que ouvi falar que iria começar e nada. Impossível ir no centro de carro, precisamos urgente. Vou deixar ele responder. Mas vocês não vão conseguir, nós não vamos continuar conseguir ir no trânsito e parar em frente às lojas, porque os lojistas ou quem trabalha nas lojas já deixa o próprio carro na porta da loja. Então é uma conta que não fecha. Alisson, sobre Zona Azul. Vamos lá. Até antes de falar da Zona Azul, eu gostaria de citar aí sobre a parte dos comerciantes e funcionários estacionando próximo aos seus comércios. Quando eu estive como diretor da associação comercial, nós debatíamos demais sobre isso. E conversávamos com os próprios comerciantes. Olha, não estaciona, vem de Uber, de Uber, de Boracar, ou seja lá qual aplicativo Junta que seja. 5 funcionários num carro só, vem todo mundo junto, rateia a gasolina. Tem várias alternativas. E uma que eu achei muito interessante, mas até poderia até ainda ser melhorado, é algo que até você disse aqui do Milton Lima, com a Paulinha, os funcionários dele, da loja, da perfumaria, eles têm quando eles são contratados, eles têm um termo de compromisso que eles não podem estacionar, eu acho que é em frente à loja, mas eu não sei se é em frente ou num raio específico da loja. Olha isso, que interessante. É bem interessante. Por quê? Porque eles querem que as pessoas ali estacionam. Quão interessante seria se todos os comerciantes fizessem isso, Sim. Mas tem que ter um raio maior, porque vamos supor, eu faço esse contrato com o meu funcionário, mas aí eu vou estacionar no comércio do outro. Do vizinho, não vai adiantar também nada. não adianta nada. Então realmente tem que Só joga o problema por outro. Bom, vamos lá. Questão da Zona Azul. Já estamos estudando, tem tempo, realmente está demorando, o pessoal fala, mas a gente está buscando o melhor aplicativo para que a gente possa minimizar no máximo o erro. Já falei isso em algumas entrevistas aí que eu dei. A gente já estudou 3 aplicativos, estamos com um contato de uma que vem amanhã conversar com a gente no período da tarde para a gente ver. Após isso, tem uma parte também de licitação ou adesão de ata que demora. Eu tinha uma expectativa de começar essa Zona Azul já no primeiro dia do segundo semestre desse ano, algo que não aconteceu. Eu acredito agora que nós vamos resolver toda a questão, primeiro, burocrática, que demora na parte pública, algo que eu ainda estou adaptando por ser do privado. E para esse ano, eu não estou mais gerando expectativa. Quem sabe ainda a gente consegue,
mas eu não estou com essa expectativa de colocar isso em prática esse ano, porque demanda várias coisas que depois de estudar eu vi que não era fácil. Dando um exemplo, a OCR. A OCR vai ser um carro que, em vez da gente ter gente na rua com talão todo mostrando, esse carro já passa tirando as fotos do carro e faz o serviço de 30, 40 pessoas. Então é isso aí também a gente tem que ver para equipar o carro, de acordo com o contrato do aplicativo que nós vamos ver, que pode demorar em função dessa parte burocrática do órgão público. Então a gente vai fazer de uma forma toda com calma, mas para a gente evitar erro. Então, como eu disse, eu não estou com essa expectativa ainda esse ano. Se acontecer agora para mim, será uma grande surpresa, mas está em estudo, está andando, vai sair. Eu só não posso te falar, te dar certeza para quando, mas estamos trabalhando fortemente para que a gente decida esse mês como que nós vamos contratar para já dar andamento e começar talvez em janeiro, ou então, quem sabe, uma alegria minha, começar ainda nesse ano. Alisson, a gente já está chegando ao final do programa, foi espetacular, a gente conseguiu tocar em todos os assuntos, até alguns que estavam fora, digamos, da pauta matriz, da pauta principal, sempre esclarecendo. E eu também tenho uma curiosidade em relação a um outro assunto ligado a trânsito, que também não diz respeito às alterações do dia 8. Mas a título de curiosidade, eu nem sei se você tem conhecimento e informação sobre isso, ou se tem que ser realmente a própria empresa. Eu moro ali no Nova Três Pontas, né, no antigo Santa Teresa 2, e naquele loteamento novo, eu vejo ali todos os dias o ônibus a circular, transitando ali naquele loteamento que não tem casa, que não tem ninguém, para ali, fica um tempo ali vazio. Por que isso? Por que está num local onde não tem ninguém, onde não desce ninguém, onde não entra ninguém? Já chegou essa informação para a Secretaria de Obras? O porquê disso? Roger, quando foi feito o estudo para a gente colocar não uma nova empresa, né? Uma nova rota para Três Pontas, foi estudado cada bairro da cidade. O Nova Três Pontos é feito pela linha 4, se não me falha a memória, aqui da aviação Avante. E ele roda essa questão e já tivemos diminuição não só na linha 4, mas também de outras linhas, em função que a gente viu que rodava muito vazio. Então a gente pode estudar ali, ó, agora, até depois eu vou aproveitar e levar isso, eu vou pessoalmente ver essa questão desse bairro e aqui mesmo do Nova Três Pontos para lá, se realmente passa nesses lugares, conforme você diz, para mexer nessa rota, porque essa rota a gente já estava em estudo e já te colocar em prática, porque lá na região do Jardim, no século antigo Jardim Greville, não passa. Então, talvez a gente diminui um pouco da região ali dessa hoje que não tem casas e passa para lá, para que a gente consiga atender de forma total a cidade de Três Pontas com o transporte público. Perfeito. E aproveitando também, já nesse fechamento de programa, como sugestão, Alisson, seria interessante, e aí também conclamar a valorosa Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Secretaria de Transportes e Obras, a Secretaria de Educação, as autoescolas, empresas de ônibus, de táxi. E, aliás, também tem uma outra questão que eu não posso esquecer, tá? Aumentou também muito na cidade o número de Uber, coisa que não tinha também. E aí é mais um agravante para esse caos que a gente está vivendo no trânsito. E aí uma outra crítica que nem todo mundo vai digerir da forma como deveria digerir, enfim. Tem muita gente dirigindo Uber sem a menor capacidade para isso. Pessoal ruim de roda mesmo fazendo coisas absurdas em carros de Uber. Então, está desempregado, não está conseguindo emprego em uma outra área, acaba indo para o Uber. É necessário que as empresas de Uber façam uma fiscalização, que contratem alguém para ministrar curso,
que passem algumas melhorias e alguns cuidados, principalmente de regra de circulação e conduta, porque eu já vi cada absurdo, gente. Só que eu não estou naquela fase de achar que jornalismo vive de polêmica. Tem uma cabeça arrebentada, eu vou ali, vou filmar e vou mostrar. Não, Conexão Três Pontas não mostra isso. Eu não gosto desse tipo de jornalismo. Aliás, a pandemia serviu para mostrar que as pessoas estão cansadas de notícias ruins. A gente quer notícia boa. A minha tese é de trabalhar com notícias boas. Só que a gente não foge da realidade. Se fosse isso, eu filmaria todo dia um absurdo, no mínimo, cometido por motorista de Uber. Ah, você está generalizando? Não. Tem excelentes. Mas tem uns pé de rato, uns ruins de roda, que Deus me livre. Mas voltando ao que eu estava falando, Alisson, seria interessante agora, na Semana do Trânsito, se eu não me engano, em outubro, acho que é outubro, já faz um tempo que eu saí da ministração ali de aulas de autoescola, parte teórica, e todo ano a gente fazia alguns eventos na Semana Nacional do Trânsito. Seria legal esse ano, como sugestão, congregar todas essas ações, essas entidades, para a gente fazer um trabalho de educação forte no trânsito mesmo, inclusive com comissões indo nas escolas, com palestras, com tudo, assim como tem o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo contra o suicídio agora, enfim, também seria legal a gente estudar aí algo realmente grande para a gente fazer de política educacional para o nosso trânsito. Claro, Roger, toda sugestão é bem-vinda e sim, é realmente um projeto bem bacana que a gente pode estudar para colocar em prática. Eu vejo que quanto mais a gente coloca isso nas escolas, educação, as crianças acabam até chamando a atenção. Eu tinha uma mania de andar com o braço na janela e isso dá multa, viu? Isso é multa. Infração média porque é do carro para fora. Exato. E o meu filho, hoje ele tem 7 anos, ali com 5, 6, ele fala, pai, a mão, pai, a mão. Aí eu já tirava e depois voltava, assim, por ser costume. Sim. Mas hoje eu já não faço mais É o isso. vício. Exatamente. Questão de cinto de segurança também hoje, eu visto, o meu filho ali sempre fica me cobrando quando eu não vou. Certíssimo. E é isso que a gente tem que fazer. Realmente é cumprir a legislação, que se foi feita, é para o nosso bem. Caso Sim. você não concorde, vai atrás de um vereador, vai atrás de deputado, para que mude a lei. E que coloque de uma forma aí que melhore para a população no geral. Gente, estamos chegando ao final do programa. Mais uma mensagem aqui, Neander Brito. Mas com a área azul, acredito que os comerciantes não vão pagar para deixar o carro o dia todo na porta da sua loja e isso vai resolver o problema. Qual a sua opinião, Roger? Eu sou amplamente, Neander, amplamente a favor da zona azul, da área azul. Eu sou a favor também da maioria das mudanças no trânsito. Até deixo a palavra franqueada aqui, já que me foi questionado. Uma alteração que aconteceu que aí me apresentando o estudo, me mostrando ou me falando, não, realmente foi por isso e deu resultado. Claro, eu não sou dono da verdade, eu mudo a opinião. Eu morei durante anos e anos e anos ali no bairro Botafogo, na rua, ali subindo a rua do quartel, onde a Secretaria de Obras mudou ali um trechinho da rua que sobe, né, Alisson? Que não pode mais subir pode. Você não pode mais descer. Me deu branco na rua que eu morava. Pois é, eu também que eu sei que a rua Santana da Vargem é que desce. É a do de outro cá. lado, É né? a rua da casa da minha avó. Gente, isso é o efeito do cabelo branco. Mas nessa rua, você podia descer ela toda para fazer aquele Szinho para sair na rua do lado do quartel ali. Agora chega num ponto ali, no último cruzamento, ali da Álvares Cabral para baixo ali, você não pode descer. Eu não concordo, eu acho que ali ficou muito estranho isso. Ficou meio sem pé, sem cabeça, e até houve questionamentos, inclusive, do professor João Vitor, de que teria sido
algo por pressão de uma escola que tem ali perto, enfim. Respondendo, ali é uma das poucas alterações que eu não concordo, que eu acho que ficou ruim, mas eu não sei se o Alisson tem resultado em relação a isso, se quer comentar em relação a isso, Alisson. Bom, eu tô até tentando ver se eu acho aqui a, a rua, não tô conseguindo também, mas não foi questão realmente de pressão da escola ali, não. A gente viu que realmente com aquela escola aumentou muito o trânsito e estava realmente caótico, foi pedido, foi para a Câmara essa decisão para se contratasse alguém para fazer o estudo, e o estudo mostrou, Rua Henrique de Carvalho. Henrique de Carvalho, e o estudo mostrou que era possível fazer essas mudanças para lá. Após isso, nós não tivemos, dos moradores dali, da região, nós tivemos boas referências falando que teve muito boa, que melhorou bastante a questão. Ainda vejo alguns problemas de pais daquela escola no qual meu filho estuda, que continuam parando na onde não deve, não respeitando, parando em fila dupla. Peço aí se o pessoal da polícia que está logo embaixo e também da guarda sendo comandada pelo Rudinho, esteja ali presente de uma forma mais frequente, de modo a punir no bolso, algo que a gente não gostaria, Exato. mas é o que acontece, a população não respeita, então vai ter só que assim pagar, que funciona, Alisson. para que melhore ainda mais. Então, como você mesmo disse, Roger, você não concorda, muitos antes não concordam, mas a gente faz algo para melhorar para a maioria. Exato. Então, se 51% da população viu a favor, Sim. Foi benéfico. Se fosse Perfeito. o contrário, a gente tinha que mexer novamente. Perfeito. O programa tá tão bacana, Alisson, que a gente já tinha encerrado, mas chegou mais uma pergunta interessante aqui, do Bruno Andrade. Pergunta para o Alisson sobre a circulação de caminhões de veículos de grande porte no centro, se é uma preocupação da Secretaria de Transportes e Obras. Bruno, confesso que eu não tive ainda essa oportunidade de estudar essa questão. Vamos ter que ver com mais atenção essa questão, ver os questionamentos. Você pode procurar a secretaria para nos mostrar aí o que você vê de deficiência que poderia se mudar, porque a gente gosta muito de receber também opiniões, que é igual eu disse, a gente filtra o que a gente acha que é bom e descarta aquilo que a gente vê que é de interesse próprio. Mas vamos olhar, vamos conversar com comerciantes no local, ver essas questões. A gente sabe que o tráfego de caminhões é necessário ali em alguns momentos, dependendo do porte, para descarregar a mercadoria. Pode ser estudado. Isso não está em pauta. Agora, uma ideia que eu tive, igual outras várias cidades, que o transporte de caminhões para descarregar a mercadoria é só feito em certos horários e não em horário comercial. Sim. Então, tudo isso aí tem que ser colocado em pauta, ver o que isso pode causar de custo para os comerciantes, para que a gente não erre tomando uma decisão assim, sem pensar. Gente, agora sim, encerrando o nosso programa de hoje, edição especial, gente, num formato um pouco diferente, uma edição extra por conta do que vai acontecer, as mudanças no trânsito a partir do próximo dia 8. Para você que está chegando agora, pegou o programa no meio, mais no finalzinho, acabou a live, acabou a transmissão, o conteúdo fica salvo. Como eu disse no começo, a gente também joga lá no YouTube, podcafé_podcast, para que você assista pelo YouTube. Depois a gente tira alguns recortes, alguns melhores momentos dessa entrevista do Alisson Silveira, secretário de Transportes e Obras, a quem eu agradeço imensamente. E parabenizo, Alisson, pela forma clara, sincera, verdadeira e até corajosa. Claro que também sabendo que a gente não faz um programa de sensacionalismo, não é o perfil desse jornalista jamais, mas mesmo assim, respaldado pela ética que esse jornalista tem construído ao longo dos anos, esteve aqui presente com a gente, respondeu a todas as perguntas sem que houvesse fora do ar
algum tipo de corte de exigência de ditadura imposta. Olha, esse tema eu não respondo, essa pergunta não é para ser feita, muito pelo contrário, nada disso. Tudo que foi questionado por todo mundo, inclusive os meus questionamentos, tudo às claras respondido com muita sobriedade, com muita naturalidade, e que merece também ser destacado, muitas vezes reconhecendo o erro, achando-se, como é o correto, não dono da verdade. Se tivermos errados em alguma coisa, lá na frente nós vamos voltar atrás. Isso mostra maturidade e, ao mesmo tempo, mostra simplicidade. Então, Alisson, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que esse programa ajudou a muita gente a entender o que está acontecendo no trânsito e, mais do que isso, a dar o seu aval, a credibilizar as ações que estão sendo feitas por você e pela pasta. Obrigado, Roger, por estar aqui presente, para poder esclarecer algumas dúvidas da nossa população. Agradeço bastante também ao nosso prefeito, Luizinho, o Maicon Machado, nosso vice-prefeito, secretário de Cultura e Lazer, Turismo, e que me dão sempre esse voto de confiança. Sempre falo, Alisson, só pensa bem, estuda, conversa e vai à frente e faz o que você acha que é necessário para o bem da nossa população. E como você disse, eu busco ser bem transparente, não é demagogia por estar na frente das câmaras. Quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. Eu não sou o dono da verdade. Se nossa equipe lá de estudo e depois de conversa viu que está errado, nós vamos voltar atrás. Aqui falei abertamente que erramos na construção de alguns quebra-molas. Muitos aí eu acho que não falariam que erraram e só seguiriam em frente. Então a gente tem que ser transparente para a população, ver o que está errado, filtrar. Agradeço também a população que está aqui assistindo, os que vão assistir ainda essa live aí que vai ser gravada. E o que eu mais peço para a população é que realmente assim critiquem, mas não só critiquem falando, ó, tá ruim. Pô, tá ruim. O que poderia ser feito? Mostre caminho. Melhor. Me ajuda a nossa equipe, a Secretaria de Transporte e Obras, a Prefeitura, a gente chegar na solução que você está precisando. Perfeito, e eu não poderia encerrar o programa de uma forma melhor do que os últimos comentários que chegaram aqui, todos da mesma pessoa, Andréia Silvério Souza. Não concordo, não concordo, muitas ruas estão mudando e não deveria mudar, e pôs uma carinha feia. Andréia, a síntese para esses seus questionamentos que são pertinentes, você como cidadã, como contribuinte, enfim, é a gente entender o seguinte: o tempo é o senhor da verdade. Se essas alterações se elas não deveriam acontecer, ou se deveriam, só o tempo vai dizer. As alterações vão ser feitas a partir do próximo dia 8. Se realmente essas alterações forem negativas, não trouxerem um resultado esperado, você terá razão na reclamação, mas a Prefeitura, como disse bem aqui o Alisson, se comprometeu a voltar atrás caso os resultados não sejam esperados. Mas, se os resultados forem esperados, como na maioria dos casos, inclusive na rua Henrique de Carvalho, que eu não concordo com a mudança, mas ele me trouxe números de que a maioria das pessoas ali estão satisfeitas. Então, não é uma questão do nosso ego, da nossa opinião, do que a gente acha melhor, e sim do que acaba sendo opinião da maioria, beneficiando mais pessoas. E a gente vai sempre manter esse contato com a Secretaria de Transportes e Obras para que juntos com você, com a sociedade, a gente construa um trânsito melhor. Lembrando que para isso não depende do Alisson, não depende do Roger apenas. Depende da sua educação, da nossa educação, da educação de todos nós, da educação para o trânsito. Para fechar, aquela mensagem que eu falo sempre, tá a fim de vencer na vida? É simples. Tem uma dica muito rápida. 2 coisas fundamentais para que você consiga prosperar e vencer na vida. A primeira é desacomodar, tirar a sua bunda da cadeira. Ficar de braço cruzado esperando as coisas caírem do céu, você vai esperar a vida inteira e não vai acontecer. Corra atrás, Deus te deu o dom. A imagem e semelhança dele é justamente para você correr atrás daquilo que você tem como sonho. Corra atrás, transforme o sonho em realidade. E além de desacomodar, você precisa acreditar nele como Senhor e Salvador. Se você tiver fé e acreditar que lá em cima tem um cara que pode mudar o curso da sua vida, desde que você dobre o joelho para ele, entregue a sua vida toda a ele, aí a coisa vai funcionar e você vai vencer na vida.
Alisson, obrigado, estamos à disposição sempre que quiser voltar. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam o programa. Voltamos, de repente tem até mais alguma edição especial essa semana, vai saber. Mas o compromisso é toda segunda-feira, 19h30, Pod Café Podcast, jornalismo sem aquela questão de polêmica crua e nua, vazia, sanguinolenta, nada disso. Informação que constrói, que transforma, que ajuda. Mãos juntas, unidas, todos juntos na mesma direção, a gente consegue fazer as coisas acontecer. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.